Quando Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, não só as defesas aéreas iranianas estavam em seu caminho. Teherã também tinha um trunfo e tanto. Uma suposta arma de defesa aérea de classe mundial, fornecida por Pequim, o SED-9B, uma variante do sistema de mísseis terra-ar de longo alcance SED-9. Infelizmente para o Irã e para a China, esse sistema não correspondeu às expectativas. Foi totalmente destruído pelos ataques aéreos americanos, mostrando-se um fracasso caro e embaraçoso. No que diz respeito à China, isso não era para ter acontecido. O SED-9 deveria ser um dos principais produtos do setor de defesa chinês. O trabalho nesse sistema iniciou nos anos 1970, com o desenvolvimento em larga escala, começando no fim dos anos 1980. Desde então, vários modelos foram lançados, incluindo o SED-9 original, a variante naval H-SED-9, o SED-9A levemente aprimorado, que entrou em serviço em 2001, e o SED-9B, que apresentava alcance estendido e tecnologias melhoradas. Além da China, várias outras nações investiram e atualmente operam o sistema SED-9, incluindo Paquistão, Egito, Azerbaijão e Irã. E é fácil entender por que há tanto interesse nesse sistema por parte de vários países ao redor do mundo, já que os oficiais chineses o promoveram como uma verdadeira referência mundial no setor de defesa aérea deles. Eles afirmaram que ele poderia operar no mesmo nível do S-300 russo, que há muito tempo aparece nas listas dos melhores sistemas de defesa aérea existentes. Os oficiais também se gabaram de que o SED-9 supera o sistema Patriot dos Estados Unidos, outro dos principais sistemas de defesa aérea do mundo, em certos aspectos. Eles destacaram seu alcance notável, com a variante SED-9B sendo capaz de atingir alvos a distâncias de cerca de 160 milhas, ou 260 quilômetros, assim como o sistema de radar de varredura eletrônica, que lhe dá a capacidade de rastrear até 100 alvos ao mesmo tempo e engajar de 6 a 8 simultaneamente. Outras características importantes do SED-9 incluem seu lançamento vertical a frio e cobertura omnidirecional de 360 graus. E seus mísseis supostamente alcançam velocidades superiores a Mach 4, ou mais de 4.800 km por hora, com ogivas pesando cerca de 180 kg. Em teoria, qualquer país que utilize um sistema como esse deve achar muito mais fácil defender seu espaço aéreo e proteger seus ativos mais valiosos e instalações de infraestrutura essenciais, neutralizando as ameaças de caças inimigos, mísseis de cruzeiro e também mísseis balísticos. A China claramente confia no SED-9, já que o utiliza para proteger várias áreas estratégicas dentro de suas fronteiras e além, em lugares como Pequim, Tibete e o Mar do Sul da China. Uma coisa é se gabar das especificações técnicas e dizer que seu sistema rivaliza com os melhores do mundo. É algo completamente diferente colocá-lo à prova em condições reais de combate. É nesse momento que você vê se a expectativa valeu, se uma arma ou equipamento cumpre o que promete, ou se é só conversa e arrogância, fadado ao fracasso diante do primeiro perigo. E o Irã apostava alto no SED-9, esperando que ele fosse capaz de se destacar e provar seu valor quando chegasse a hora. De acordo com um dos oficiais do país, o Irã recebeu um número significativo desses sistemas em 2025. Nos meses seguintes à Guerra de 12 Dias, durante a qual Israel e os Estados Unidos realizaram um ataque surpresa às instalações nucleares do país, matando diversos líderes militares, cientistas nucleares, políticos e também civis iranianos. Ao longo de menos de 2 semanas, claramente abalado por esse ataque intenso ao seu território, o Irã quis reforçar suas defesas na expectativa de outro ataque israelense ou americano. O país não apenas comprou vários sistemas chineses, SED-9, negociando um acordo de petróleo por armas com Pequim para isso, mas também começou a construir uma rede de defesa aérea em múltiplas camadas por todo o seu território. Essa rede era composta por plataformas desenvolvidas internamente, como o Bavar 373 e o Khordad 15, juntamente com sistemas de defesa aérea importados, como o russo Panzer S-1 e o S-300. O Irã também contava com vários sistemas de defesa móveis, capazes de se mover rapidamente e ocupar posições estratégicas conforme necessário. Com tanta tecnologia avançada, essa rede de defesa aérea poderia, ou até deveria ter tornado o espaço aéreo do Irã praticamente impenetrável, ajudando o regime do país a proteger seus locais mais valiosos e estratégicos, como o complexo em Teherã de seu líder supremo, Ali Khamenei, além de suas diversas instalações nucleares, bases militares e aeródromos. E o SED-9 deveria, em tese, ter sido um dos grandes destaques, rastreando dezenas de aeronaves e mísseis americanos e israelenses, e derrubando-os um a um com rapidez e eficiência.
Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel iniciaram seu ataque. Caças F-15 israelenses decolaram, lançando mísseis Sparrow e outras munições de precisão em locais estratégicos, como o complexo de Ali Khamenei, matando o líder supremo nas primeiras horas do conflito. Israel também eliminou com sucesso várias outras autoridades iranianas, incluindo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, o ministro da Defesa do Irã e alguns dos conselheiros mais próximos de Khamenei. Enquanto isso, caças e bombardeiros dos Estados Unidos também penetraram o espaço aéreo iraniano, realizando ataques a literalmente centenas de alvos em questão de horas. Locais em mais de 20 das 31 províncias do Irã sentiram toda a força das bombas e mísseis americanos, com bases, complexos, infraestrutura e ativos militares, como radares e sistemas de defesa aérea, sendo varridos do mapa ou reduzidos a pilhas fumegantes de destroços e escombros. A cada minuto que passava, chegavam mais relatos de explosões e destruição. Os ativos do Irã estavam sendo sistematicamente destruídos, um por um, e sua rede de defesa aérea, que havia sido cuidadosamente construída e deveria ser capaz de proteger o país contra ataques desse tipo, não estava em lugar nenhum. Os comandantes iranianos não previram isso. Eles sabiam que sofreriam perdas devido à intensidade dos ataques aéreos americanos e israelenses, mas acreditavam que poderiam revidar e causar dano aos oponentes, contando com o SED-9 para isso. Afinal, ele deveria ser capaz de detectar ameaças aéreas a mais de 240 quilômetros de distância. Ele deveria ter detectado os caças israelenses e mísseis americanos minutos antes do impacto, disparando interceptadores rapidamente para neutralizá-los, salvar vidas e proteger infraestrutura valiosa. O radar de varredura eletrônica deveria permitir travar e rastrear dezenas de alvos inimigos simultaneamente, fornecendo dados valiosos às equipes em terra e outros sistemas, ajudando o Irã a planejar ações e executar contramedidas. Seus mísseis de alta velocidade, que viajam 4 vezes mais rápido que o som e possuem avançadas tecnologias de navegação e guiamento, deveriam interceptar ataques inimigos ou derrubar aeronaves americanas com facilidade. Em vez disso, o SED-9 foi praticamente inutilizado desde os primeiros momentos do combate. E tudo isso por causa de uma grande fraqueza desse sistema: sua vulnerabilidade à guerra eletrônica, EW. De acordo com relatos de vários veículos de notícias, os Estados Unidos enviaram sua aeronave de guerra eletrônica, Boeing EA-18G Growler, numa tentativa de bloquear os radares e defesas aéreas iranianas. Assim, criaram bolsões e rotas seguras para caças e bombardeiros passarem sem medo de ataques ou serem abatidos. Muitas defesas aéreas modernas já consideram a guerra eletrônica e contam com contramedidas inteligentes para enfrentar bloqueios ou interferências de sinal. No entanto, parece que o SED-9 estava totalmente despreparado para esse tipo de ataque invisível. Devido à forte interferência eletromagnética dos Growlers, as comunicações do sistema falharam. Eles não conseguiram integrar-se totalmente aos centros de comando, ficando cegos e mudos instantaneamente. Os radares de varredura eletrônica do sistema não funcionaram como esperado. Deveriam rastrear 100 alvos simultaneamente, mas tiveram dificuldade até para travar em um. Sinais de interferência enchiam suas telas com alvos falsos, enquanto os reais, na forma de caças F-35 e mísseis Tomahawk, passavam despercebidos. Cegos, paralisados e incapazes de identificar com precisão qualquer alvo inimigo, muito menos atirar neles. Os sistemas SED-9 viraram apenas pedaços de metal caros e ineficazes, alvos fáceis para forças americanas e israelenses destruírem quando quisessem. E não foi a primeira vez que esses sistemas decepcionaram. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, tem muito mais de onde isso veio. Então, se você está gostando do The Military Show, não se esqueça de se inscrever. Agora, o colapso catastrófico do SED-9 no Irã é, na verdade, seu segundo fracasso de grande destaque até agora. Em maio de 2025, o Paquistão implantou alguns desses sistemas para defender suas bases e infraestrutura importante, em locais estratégicos como Karachi e Roh, contra os ataques da Operação Sindoor da Índia. Os comandantes paquistaneses acreditavam que o SED-9 chinês suportaria ataques de mísseis da Índia, mas estavam errados. Assim como Israel e os Estados Unidos bombardearam com sucesso o Irã, apesar de sua defesa aérea, as forças armadas indianas atingiram vários alvos no Paquistão, rompendo as defesas inimigas com facilidade.
A Índia usou tecnologias israelenses de guerra eletrônica para bloquear radares e comunicações do Paquistão, tornando parte de suas defesas aéreas como os SED-9 inúteis. Em seguida, realizou uma combinação de ataques com drones kamikaze e lançamentos de mísseis de cruzeiros supersônicos BrahMos, causando uma devastação generalizada. Se as alegações da China sobre o SED-9 fossem verdade, nada disso teria ocorrido. O SED-9 deve detectar facilmente ameaças distantes e lançar seus mísseis de alta velocidade para eliminá-las. Em vez disso, suas telas ficaram cheias de estática, seus radares ficaram cegos e seus mísseis não conseguiram ser lançados, sem nenhum alvo claro para realmente mirar. Após esse incidente, aqueles que desejavam defender os sistemas chineses poderiam ter argumentado que foi resultado de erro do operador, ou do fato de que o SED-9 havia sido implantado em um ambiente desconhecido, muito diferente de onde originalmente deveria ser usado na China. Agora, no entanto, o SED-9 falhou não uma, mas 2 vezes, em 2 locais muito diferentes, contra 2 forças inimigas também muito diferentes. Isso não pode ser simplesmente justificado ou descartado como um incidente infeliz. Está claro que essas defesas aéreas, apesar de toda a arrogância e dos comentários orgulhosos que as fizeram parecer tão impressionantes, simplesmente não cumprem o que prometem. E parte disso se deve à experiência. Os melhores sistemas de defesa aérea são os que já provaram sua eficácia repetidamente em combate real. O Domo de Ferro de Israel, por exemplo, resistiu a inúmeros ataques de várias forças inimigas ao longo dos anos, protegendo milhões de pessoas em cidades como Jerusalém e Tel Aviv e evitando danos e destruição incalculáveis. O sistema Patriot 2 dos Estados Unidos mostrou grande eficácia, sendo testado na Guerra do Golfo nos anos 1990 e amplamente usado na invasão ao Iraque nos anos 2000, além de outros conflitos. Foi usado na Guerra Rússia-Ucrânia, auxiliando a Ucrânia na defesa de cidades, vilarejos e instalações militares contra mísseis russos. Como esses sistemas foram amplamente usados e têm muita experiência, há muitos dados de combate relevantes que os operadores podem usar para aprimorar suas futuras estratégias e obter mais valor dessas defesas aéreas. Isso permitiu que sistemas como Patriot e Domo de Ferro evoluíssem, tornando-se mais fortes, inteligentes e eficientes. O SED-9, em forte contraste, entrou no cenário de defesa aérea sem nenhuma experiência notável, fora de locais de testes cuidadosamente controlados, como aqueles no deserto de Taklamakan, na China. Lá ele pode ter provado ser capaz de abater drones de movimento lento, voando em trajetórias pré-programadas. Mas isso não se compara a lidar com um conflito real, onde o inimigo pode usar várias armas contra você. Com mísseis e drones vindo de todas as direções e com sistemas de guerra eletrônica de última geração, fazendo de tudo para anular suas capacidades ofensivas. Exposto ao calor real e à intensidade dos campos de batalha do Paquistão e do Irã, o SED-9 mostrou-se insuficiente. Isso deveria preocupar todos os países que investiram em equipamentos militares chineses nos últimos anos. E são muitos. Dados recentes do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, referência em conflitos e gastos militares, indicam que a China responde por cerca de 6% das exportações globais de armas. Mapas mostram que dezenas de países em vários continentes compraram diferentes quantidades de armas e sistemas de defesa chineses recentemente. Isso inclui quase toda a África, além de grandes partes da Ásia e vários países na Europa e nas Américas também. Alguns países dependem quase exclusivamente da China para sua defesa. O Paquistão, por exemplo, é o melhor cliente de Pequim, representando 63% das exportações de armas chinesas de 2020 a 2024. Outros países, desde Myanmar e Bangladesh na Ásia até Nigéria e Argélia na África, também compraram grandes quantidades de drones, tanques, aeronaves, veículos blindados, mísseis e armas leves chinesas. Para vários desses países, que não têm orçamentos militares tão grandes quanto os de países ocidentais como Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, comprar da China faz sentido. Sistemas chineses costumam ser mais acessíveis que os americanos, europeus ou russos, e a China promove bem suas inovações com declarações ousadas e especificações impressionantes. Ao verem os sistemas SED-9 da China não terem o desempenho esperado, primeiro no Paquistão e depois no Irã, países que escolheram equipamentos chineses mais baratos em vez de opções ocidentais comprovadas, podem começar a se arrepender dessas decisões. Muitos provavelmente percebem agora o quanto esses equipamentos são falhos, defeituosos e ineficientes. Isso, por sua vez, pode fazer com que algumas dessas nações comecem a deixar de importar sistemas de armas chineses adicionais em um futuro não tão distante.
buscando outros países como a Rússia ou as nações da União Europeia para reforçar suas defesas. Isso é uma má notícia para a China e não é o único motivo para Pequim se preocupar. O gigante asiático investiu fortemente em seu setor militar nos últimos anos, aumentando a produção interna de armas e sistemas de defesa e reduzindo a dependência de importações. Em diversas ocasiões, exibiu seus mais recentes mísseis e outras inovações militares em grandes desfiles e eventos de defesa, exibindo suas tecnologias para intimidar possíveis países opositores no futuro, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas não adianta muito exibir sistemas de armas se eles se mostrarem totalmente inúteis em condições reais de combate, como o SED-9. De fato, fracassos tão notórios não fortalecem a reputação da China como líder mundial em defesa, mas a prejudicam. De repente, as forças armadas chinesas já não parecem tão assustadoras ou imponentes quanto tentaram mostrar. Suas falhas agora estão expostas para todos verem. Montagem descuidada, componentes eletrônicos ruins, designs plagiados e projetos remendados. Podem até parecer bons no papel, mas não entregam resultados reais no campo de batalha. A guerra moderna exige tecnologia de ponta, integração perfeita dos sistemas e softwares tão avançados quanto o hardware, permitindo que sistemas de armas tenham grande poder de fogo, lancem ogivas enormes e resistam às táticas avançadas de guerra eletrônica usadas mundialmente. Infelizmente para Pequim, parece que os sistemas de armas em que eles vêm trabalhando simplesmente não estão preparados para esse tipo de combate. De forma semelhante à Rússia em muitos aspectos, parece estar ficando para trás, aderindo a filosofias ultrapassadas e sendo movida por um desejo desesperado de criar constantemente armas que sejam maiores, mais fortes e mais rápidas do que as que vieram antes. Mas sem investir no trabalho técnico necessário para tornar esse tipo de arma viável nos conflitos atuais. Porque a verdade é que não importa o quão rápido um míssil possa voar se ele não for capaz de escapar de forma confiável das defesas inimigas. O alcance ou a quantidade de alvos rastreados por um sistema de defesa aérea não importam se ele não tiver defesas de guerra eletrônica de alto nível e tecnologias essenciais para protegê-lo de aeronaves como os Growlers. É por isso que as falhas do SED-9 são tão importantes. Não é apenas porque permitiram que mísseis dos Estados Unidos e Israel atingissem alvos iranianos, decapitando a liderança do regime e destruindo grande parte de suas defesas. Também se trata do que isso significa para a China daqui para frente. A credibilidade do país como exportador de armas sofreu um grande golpe. Durante anos, compradores vão reavaliar investimentos em equipamentos chineses após esse incidente. Aliados ficarão menos inclinados a acreditar na propaganda de Pequim e aceitar afirmações exageradas sobre novos sistemas de mísseis e defesas. Dentro da própria China, mesmo que não admitam abertamente, os comandantes do país vão perceber, lenta mas seguramente, que os sistemas simplesmente não são nem de longe tão poderosos quanto afirmam. Isso, por sua vez, vai tornar qualquer futura operação militar do Exército de Libertação Popular, como uma possível tomada de Taiwan, muito mais perigosa e arriscada. O mito da dominância militar chinesa foi destruído e não há como voltar atrás a partir daqui. Para piorar a situação para a China, a guerra no Irã destacou o quão poderoso e avançado é as Forças Armadas Americanas. Neste vídeo, você aprende como a Força Espacial dos Estados Unidos usou tecnologia futurista de satélites para levar a guerra a outro patamar. Ou, se preferir, assista a este vídeo para saber mais sobre outras armas americanas avançadas e inéditas, que foram usadas com grande eficácia no Irã até agora. Por fim, inscreva-se no The Military Show para acompanhar as últimas notícias deste e de outros conflitos ao redor do mundo.